Então, boa tarde, quarto ano. Hoje, né, sexta-feira, dia 19, aula de História. Então, vou passar o texto aqui para vocês e daqui a pouco estou postando. Quer dizer, eu estou falando isso aqui, daqui a pouco eu estou postando, né? Mas quando vocês verem o vídeo, o vídeo já foi postado. Então, é uma fala desnecessária. Então, a unidade temática é circulação de pessoas, produtos e cultura. E o tema cá embaixo, invenção do comércio. Então, nós vamos estudar a invenção do comércio. Então, dentro da unidade temática, né, que é circulação de pessoa, produto e culturas, está a invenção do comércio, porque as pessoas têm necessidade de circular de um canto para outro. Elas precisam de produtos, alimentação, roupa e culturas. Muitas pessoas viajam para outros lugares para fazer shows, para fazer arte, alguma necessidade cultural, né? Então, com isso aí houve a invenção do comércio, né, que gerou essa necessidade. Então vamos lá. Breve apresentação. Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades, cada indivíduo ou chefe familiar detinha um tipo específico de habilidade de trabalho. Aqui tem dois, né? Um tem o peixe e o outro tem o coelho. Então, a habilidade desse aqui é a caça e a habilidade desse aqui é a pesca. Então, quem não sabe pescar, como é que ele vai comer um peixe? Ele troca, ele sabe caçar, ele troca com quem sabe pescar. Do mesmo jeito, o que é habilidoso na pesca não é habilidoso na caça, né? A habilidade dele tem a ver com a água e a habilidade desse aqui é com a floresta. Então, eles fazem a troca de produtos. Isso supõe-se, né, que começou o comércio assim, a troca de produtos. Ou quem fazia uma roça, né? Um que morava numa terra era mais propício a dar feijão. Estou dando um exemplo de feijão, né? Naquele tempo não sei se era feijão. Outro, na terra dele já dava mais milho. Então eles faziam a troca. Um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver suas negociações. Vamos subir mais. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtos. Em algumas situações, o produto de troca oferecido por um trabalhador não era aquele que atendia às demandas do outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de difícil transporte poderiam tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes envolvidas. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento da produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além da troca de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também a troca de diferentes aldeias e cidades. Nesse período, surgiram também as primeiras rotas de comércio entre os povos distantes. O comércio a longa distância era, na maior parte das vezes, realizado por comerciantes nômades. As pessoas que viviam, né, de um lugar para outro. Algumas pessoas passou por sedentarismo,
mas outros grupos continuaram nômades, né? Que facilitavam a troca de mercadorias entre as diferentes vilas e cidades. O caso aqui, né, os mascates, né? Às vezes, hoje não está muito comum, mas alguns anos atrás aqui era muito forte. Os mascates vinham trazer panela, roupas, as coisas que às vezes a pessoa não ia muito na cidade, o mascate passava na casa trazendo. Mas só que ele só vendia, né? Ele não comprava. Mas não deixa de ser um comércio, né? Muitas dessas vilas ou cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, transformando-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversificadas. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão de trabalho, ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio, alguns eram artesãos e havia também os soldados, que garantiam a segurança desses novos centros urbanos. Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. Então, essa estrutura administrativa, né, tinha que ter alguém responsável, um prédio, para discutir as questões, né, e as leis, né? Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos. Faziam comércio viajando por terras e pelos rios e pelos mares. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam as comunicações e favoreciam o transporte e a troca de mercadorias. Era tudo muito plano, né? O rio muito grande, aí fazia as navegações para transportar os produtos de um lugar para o outro. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. A essas trocas entre área rural e urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Interno que é com o povo do mesmo lugar, né? De dentro da mesma, que faz parte da cidade, né? A roça e a cidade, daquele mesmo lugar. Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas comerciavam também com outras cidades e outros povos, né? Por exemplo, os chineses, né, vinha na Europa vender a seda e comprar outros produtos, os árabes, ou seja, praticava também o comércio externo, externo é de fora, né, com gente de fora. Esse é comércio interno é com gente da mesma cidade e o externo é com gente de fora. Vocês, se estiver vendo essa gravação, vocês vão estar vendo por um celular ou por um computador. Ele foi adquirido de um comércio externo. Mesmo que se foi fabricado no Brasil, algumas partes vieram de outro país, principalmente da China, que fabrica componentes eletrônicos. Então, hoje, tem muito o comércio tem um comércio interno, né, que é o que produz aqui, vende para aqui mesmo. Uma pessoa tem um boi aí, ele vende para aqui na Vargem, acho que ninguém está matando vaca mais, né, para vender carne. Zé Bladin, por exemplo, ele matava boi para vender a carne. Ele compra o boi de uma pessoa aqui, é um comércio interno. Mas quando a pessoa daqui pega esse boi e vende para outro país, nossa região aqui não acontece muito, né? Mas no Paraná, o pessoal do Paraná vende muito para a Europa. Então, vende a carne para a Europa. Aí é comércio externo, está vendendo para gente de fora. Percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos. E, na volta, trazia da Ásia Menor a madeira, cedro e cipestre. Do Egito, os metais, ouro e prata. E da Índia, artigos de luxo, marfim e pérolas. Então, eram as coisas, uma das as grandes, né, coisas que era comerciada no tempo, né? No Egito, né, eram os metais, o ouro e a prata, né? A Índia eram os artigos de luxo, né, o marfim e pérolas, né, que é para fazer joia. O marfim hoje é proibido porque eles matavam um elefante, tirava só os dentes dele e fazia joias com aquilo. E era é até hoje um absurdo. Ainda há gente que faça isso, mas é proibido por lei. Pérolas, né, que é tirada de uma ostra,
que faz para fazer joias também. Do Egito, o ouro e a prata, né? Fazer materiais de luxo, né? Da Ásia, né? Era o cedro e a madeira. Cedro, né? É uma madeira, cedro e cipestre, né? Que é um tipo de pinheiro. E de onde que levava a lã e os tecidos também, né? Esse era muito necessário. Na China, né? Tinha a seda, que era um tecido até hoje, né? Uma roupa de seda é um tecido muito luxuoso e muito caro. Então, para quem tinha nessa época, né, já passou a usar o dinheiro, né, ou a moeda de ouro, né, em troca dessas coisas. Aí vamos lá, atividades. Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade, nas primeiras cidades? Você vai marcar qual das duas que é correta. As primeiras atividades comerciais se baseavam em compra e venda de mercadorias. Ou as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que a parte estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver suas negociações. Compra e venda usava o dinheiro, né? Então, nessa antiguidade, quando começou, existia dinheiro? Aí vocês pensam e marcam ou se é essa ou se é esta. Questão 2. O que levou à divisão do trabalho foi: por que que dividiu o trabalho? Antes, né, cada grupo fazia de tudo juntos, mas quando cresceram as cidades, as pessoas tiveram de cada um ocupar de um trabalho, né? Quem cuidava da agricultura, só a agricultura, só os soldados, né? Porque o cara era soldado, ele podia ir lá para a roça trabalhar, quem defendia a cidade? Então ele ficava o dia todo fazendo seu trabalho de soldado. Enquanto os agricultores tinham que ir para as terras, né? Plantar a comida, o arroz, o feijão, o trigo, a cevada e outras coisas, né? Eu não sei o que eles plantavam lá. Os criadores de animais, né? As ovelhas, né? Que tiravam a lã, era muito usado. Os pastores, eles tinham que ir para o campo cuidar de suas ovelhas, né? Então cada um tinha o seu trabalho. Então, o que que chegou a dividir esse trabalho, né? O que que levou a essa divisão do trabalho? Então, vamos caçar uma aqui. O aparecimento de muitas pessoas nos lugares, ou as pessoas estarem cansadas, a pessoa estava cansada, vou trocar de serviço porque eu estou cansado. Será que foi isto? As pessoas não gostarem de trabalhar, será que foi isso? Naquele tempo não existia esse negócio de gostar de trabalhar, né? Ou a pessoa ele trabalhava, ele morria de fome. Não tinha essa de não gostar, não. Porque não tinha nada, você não tinha auxílio de governo para arrumar qualquer coisa. As pessoas eram poucas no mundo, né? Então você tinha que trabalhar. Poucas, né? Em relação a hoje, mas existia muita gente. Ou trabalhava ou morria de fome, né? O aparecimento de diferentes atividades. Aí vocês vão ficar. O motivo não era as pessoas estar cansadas, né? Que o povo não era preguiçoso e as pessoas não gostarem de trabalhar. Isso aqui também não. Vou eliminar duas e vou deixar duas para vocês. Vocês vão ler o texto lá e vai descobrir. Lá no texto fala, né? Eu já falei lá. O aparecimento de muitas pessoas nos lugares ou o aparecimento de diferentes atividades. Vocês escolhem entre a primeira e a última. Agora vamos para a questão 3. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas dá-se o nome de pedido, compra, barganha ou comércio. Então, qual desses nomes aí? Né? É um dos nomes só, né? Então, é qual? Pensa aí bem e marca aí para mim. Questão 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vou jogar no bicho aqui, né? Vou colocar que essa é verdade, que essa é falsa, que essa é verdade, que essa é falsa. Vou optar por isso. Vamos conferir se dá certo? Isso aqui não, eu não li aqui ainda, viu? Só estou fazendo uma brincadeira aqui. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade.
Então, é isso que é comércio interno, nós vemos lá agora, né? Então, que eu falei lá do comércio interno e o comércio externo. Agora vem a outra, né? Então vocês vão saber se é verdade ou se é falso. Depois você descobre se eu acertei ou não. O comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias, ou seja, aconteciam entre as pessoas que moravam próximas. O comércio externo é de outro país, né? Então era pessoa que morava muito longe, né? Então vocês vão falar se é verdade ou se é falso. Os povos comercializavam doces, balas e chocolates. Eu coloquei verdade, dessa vez eu errei. Nesse tempo tinha doces e balas e chocolates? O que que eles comercializavam? Eram essas coisas, né? A última. O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de um estoque. Aí vocês vão colocar se é verdade ou se é falso. Por que que eles começaram a trocar produto? Eles plantavam feijão, tinha tanto feijão, um exemplo, né? Não sei se tinha feijão naquele tempo. O mais comum era trigo. Por exemplo, plantou tinha tanto trigo, porque mesmo uma comida que a gente gosta muito, por exemplo, todo mundo gosta de carne, churrasco é uma delícia, né? Imagina se você almoçar churrasco, jantar churrasco, no dia levantar café da manhã churrasco, o que que vai acontecer? A pessoa vai enjoar, né? Que churrasco deixa de ser gostoso para ele. Então ele é gostoso porque a gente faz de vez em quando. Então, quando você tem muito produto de um, acaba que pode ser tão gostoso como for, mas você acaba enjoando, você vai querer uma coisa que você não tem. Então, a abundância, né, de alimentos, eles tinham muito trigo, né? Não é só por isso que eles trocavam por outras coisas, porque tem necessidade de outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu podia trocar por ferramenta. Eu planta trigo, mas eu preciso de ferramenta. Eu preciso de enxada para capinar a roça. Então, de onde que ele vai tirar o produto pelo comprar essa enxada? Do produto que eu tenho, do trigo, por exemplo, né? A questão 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva. Você vai fazer uma relação aí do tempo passado, né, sobre o comércio com os dias de hoje. É a mesma coisa, gente, o comércio de hoje? Então, semana 3 vai ficar para a semana que vem. Deixa eu marcar aqui, quarto ano. Na hora que eu for gravar, já vai estar aqui. Então, por hoje é só. Então, bons estudos e mande, né, as fotos para eu fazer a correção de quem está fazendo.